Lá, continuando então aqui com os vídeos aí acerca da educação de filhos, né? Aumentando a probabilidade de sucesso. Eu vou falar agora de coisas, assim, ações que a gente deve evitar, né? Que eu percebo aí através da minha prática e da minha experiência profissional, né? Então, um primeiro ponto para a gente tomar cuidado e não cair aí nessa ação que é tão tentadora, né? Terceirização dos filhos. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Hoje, devido aí às obrigações que a gente tem serem muitas, né? E é difícil realmente educar um filho sem a ajuda de outras pessoas, né? Então a gente acaba muitas vezes transferindo as funções aí essenciais de pai, de mãe, né? Para outras pessoas. Num universo aí de pessoas, né? Pensando em pessoas mais ricas, né? Então eu já vi casos aí de pessoas que têm empregada do dia a dia, da rotina do dia a dia, tem o motorista das crianças, aí tem a babá da noite, chega fim de semana, tem a babá do fim de semana. Poxa, tudo bem, né? Legal, toda ajuda é bem-vinda, mas será que não tem um pouco de exagero nisso, né? E o momento aí da família, e o momento aí que o pai e a mãe que vai estar ali passando um aperto mesmo com a criança, né? Então, muitas vezes quando você tem um excesso de pessoas ali cuidando do seu filho, você vai estar deixando de fazer aí papéis importantes, como a questão que eu disse do brincar, né, do elogiar, de falar o não, né? Então a gente tem que tomar cuidado, não passar aí essa função aí que é do pai, é da mãe em primeiro momento, né, para outras pessoas. Então muitas vezes a gente vê aí, né, tem pais aí que transferem isso, como se diz, o vô e a avó levam para passear, né? Falar sobre religião aí, ela com o padre, com o pastor, ela na escola dominical, a professora que ensina na escola, que a escola tem que educar, brincar é o filho mais velho que brinca, dar comida é o outro filho que vai dar, né? A vizinha lá ajuda a olhar. Poxa, e a gente, né? E onde que está a minha função ali, né? Será que eu não estou exagerando aí nessa terceirização? A ajuda é bem-vinda. Não tem nada demais, né? Eu vou e a avó ajudar, olhar quando precisar, não tem nada demais, né? Todo mundo aí se envolver na educação dos filhos, mas a gente tem que tomar cuidado de não ceder demais, de não deixar que outras pessoas estejam aí executando funções aí fundamentais aí, né, no desenvolvimento dessa criança. Então, cuidado com a terceirização do seu filho, né? Ele é seu, né? Seu, então, não vamos transferir aí essas funções para outras pessoas. Outro ponto importante que eu já falei indiretamente, agora eu vou dizer. Falta de paciência. Eu sei de uma coisa, eu tenho dois filhos, né? Já convivi bastante com criança. Muitas vezes é complicado, né? Então a gente muitas vezes não quer, não está disposto, né? A se envolver, a brincar, a se relacionar com aquela criança naquele momento, né? Então, só que isso não pode ser constante. Você não está com paciência hoje para brincar, totalmente perdoável, né? Não está com paciência hoje para dar uma volta, normal. Agora, isso não pode ser todo dia. Não pode, infelizmente, a gente vê aí pais, mães, que você vai conversar aí a respeito, né, da educação de filhos com eles e eles simplesmente se apegam nisso, né? Mas eu não tenho paciência. Ué, então acabou. Não tem paciência e pronto. Não, você tem obrigação de ter paciência, né? A gente tem que pôr isso na cabeça da gente, né? Então, você é um pouco forçado aqui, mas a gente tem que sempre pensar, né? A criança não pediu para vir ao mundo. Foi a gente que quis, que planejou, não planejou, mas que trouxe essa criança aí ao mundo. Então a gente tem uma responsabilidade. A gente tem que ter paciência, tem que brincar, tem que conversar, que realmente, né, educar uma criança, conviver com criança, não é fácil. Tem que ter paciência, sim, né? Muitas vezes você não, como disse, você não está disposto, você não está ali com vontade, mas isso não pode ser rotina. Então a gente tem que ter paciência para conversar, para brincar, né? Para tudo, né? Educar filho é algo aí que exige paciência. A gente tem que ter isso em mente e só dizer que não tem paciência não é desculpa, né? Outro ponto importante aqui, incoerência na educação. Coerência, acho que a gente vê muito disso, né? É aquela história de você querer, né, plantar.
batata e querer colher cenoura. A gente sabe que não vai dar certo. E hoje a gente vê muito disso, né? De você ter um discurso com seu filho, mas ter uma prática diferente do discurso. Não adianta, você pode ter certeza. Você pode falar 1000 vezes com a criança aí o que é certo. Se uma vez você faz o que é errado, seu exemplo vai valer muito mais do que suas palavras, né? Então vamos colocar isso na cabeça. A gente tem uma responsabilidade com nossos filhos aí de ter uma conduta, né, mais moral, mais ética, né? Principalmente assim porque nossos filhos aí, não só por eles, né? Isso é uma obrigação de todos, né? Mas não deixa também de ser uma maneira aí de você estar educando o seu filho, né? Então não adianta nada você falar pro seu filho que mentir é feio, que não pode mentir, mas veio lá um vendedor lá, manda seu filho dizer que você não tá, né? Ligou alguém em casa, você fala, filho, diga que eu não tô. Não vai adiantar nada, né? Então a gente vê muitas vezes aí, né? Eu já peguei casos assim, da criança que fala palavrão na escola que arrepia qualquer um, cada besteira que fala, né? E aí você vai, chama o pai fala, não, eu ensino que não pode falar tudo, né? Mas só que em 10 minutos conversando ali com o pai, ele já falou 5, 6 palavrões, né? Então você vê, não adianta, né? Então não adianta. A gente tem que pensar que a nossa conduta vale muito mais. Então a gente tem que pensar nisso. Aqui entra também a questão de você nunca, uma dica, né? A mais, nunca ensinar para o seu filho nada que você vai ter que desensinar depois, né? Então, isso é uma incoerência. O que eu estou querendo dizer? Então, a gente vê, às vezes, pais aí que eles próprios ensinam a criança a falar besteira, né? Então, fala isso, fala aquilo e dá risada e acha lindo, né? Legal, quando a criança tem 2, 3 anos. Aí, quando de repente a criança fez 5 anos, não pode mais. Aí vai falar, mete o tapa na boca da criança, né? Idiotice isso, né? Então, não se deve fazer. Então, o que é feio, o que é errado, né? No seu conceito, que você acha que não deve fazer aí na adolescência, na idade adulta ou quando criança mais velha, você não vai ensinar enquanto é pequeno também. É errado de qualquer maneira, não é bonito, não é engraçado, né? É errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso aí também. Bom, finalizando esse vídeo, vou continuar num outro. Até breve.